Olá, estamos de volta com o programa Boa Conversa e hoje com uma conversa muito boa com o mineiro lá da Serra do Salitre, seu Eustáquio, contando um pouquinho da sua história. Mas vamos voltar àquilo que seria o bate-papo dele aqui, mas como bom mineiro, a gente não tinha como não conversar. Faltou o pão de queijo e o cafezinho, apesar que eu não tomo café, diferentemente dos mineiros. Mas nós falávamos no início do bloco anterior. Lógico que na fazenda a gente monta num cavalo, sobe em serra, desce serra, passa no meio do mato, entra dentro d'água, sai do outro lado. E o senhor escolheu o mountain bike. É mais ou menos parecido, foi por isso que o senhor escolheu o mountain bike? Olha, o mountain bike tem um pouquinho, ou seja, veja só, o mountain bike é um pouquinho bebê no ciclismo, né? O ciclismo ele veio antes, a gente pega aí a história do ciclismo no mundo, né? A gente vai 1900 e alguma coisa, né, cara, que foi quando Tour de França, que é essas provas aí bem tradicionais da Europa, né? Então o que que acontece? O ciclismo, né, tá certo? Ele veio, o speed, né, tá certo? Ele é mais tradicional. O mountain bike, né, porque é uma coisa assim mais recente, né? Essa transição do ciclismo para o mountain bike, somente a minha, foi até em função de... Buscar um contato com a natureza? E outra coisa, esse mundão de carros nas pistas acabou nos entupindo assim, veja só, começa hoje a você ter uma cidade com um volume grande de carros e sobrou a natureza, né? A natureza a gente, quando aquele que gosta de olhar um pouquinho para, né, em volta do que a gente tem, que são os parques, as matas, tudo, né? Eu que vim lá do meio, lá eu adoro, né? A gente olha para isso e precisa até olhar assim com um pouquinho de amor, né, cara? Então o mountain bike, ele veio pegar essa galera hoje que foi expulsa da cidade em função dessa evolução, a quantidade de carro na rua. Essa é uma das coisas assim que tem hoje, né, esse fluxo grande nos parques, ou seja, nas fazendas aí, o pessoal anda muito hoje, né, tá certo? A gente tem esse maior fluxo hoje de bicicleta das pessoas no mato, né? E as pessoas acordou um pouquinho por esse lado, que o andar de bicicleta é saudável, né? Eu acho que há um tempo atrás, quem andava de bicicleta era pobre, né? Se você olhar bem assim, a sociedade, você vê, um rico não comprava uma bicicleta, né, cara? Mas hoje tem que ser rico para comprar uma bicicleta, que na minha época, senhor Eustáquio, eu comprava Monarch, Caloi, aquele negócio, era R$200. Eu cheguei numa loja, a mais simples, era R$1.500, R$2.000, eu voltei para casa como bom mineiro. Na verdade, o que acontece, né? A bicicleta que a gente conhecia há um tempo atrás, né? Você pega aí a década de 60, né? Tá certo? Foi quando eu ganhei a primeira bicicleta, em 61, né? A gente tinha algumas marcas de pneu grosso, tudo, aquela bicicletona, ela era importada, né? Não era uma bicicleta tão cara assim, mas o grande problema que a gente tem, talvez dessa transição aí, realmente o equipamento de competição e uma bicicleta de qualidade um pouco melhor, ela é um pouquinho cara, né? Entendeu? Cara? Quando eu abri a loja, inclusive, a gente tinha uma coisa interessante. Eu falei, olha, nós estamos vendendo material de competição, coloca em dólar, porque aí os caras vão ficar assustados, né? Opa, mas pera lá, para valorizar um pouquinho o preço, né? Mas assim, a transição, né, do ciclismo para o mountain bike, né, e isso é uma coisa assim interessante. O mountain bike hoje tomou conta do Brasil em função da gente ter um país que, veja só, você chega em Minas... Uma beleza natural muito grande. Aqui em Brasília, nós estamos precisando de uma coisa assim muito interessante. Você chamar a atenção das pessoas, né, para a natureza. O senhor disse uma coisa que me chamou a atenção. Hoje na sua loja, o senhor tem ideia de qual o preço da bicicleta mais barata e da mais cara que o senhor tem hoje? Olha, o comércio funciona assim, de uma bicicleta mais simples, de mountain bike, né, que é aquela simplesinha, né, uma bicicleta de entrada, que é na faixa de 1.000 e pouquinho, né, aquela simplesinha mesmo, em faixa de 850, né. Agora, a de mountain bike, para você fazer uma trilha e andar um pouquinho mais tranquilo, fazer uma coisa mais simples, a partir de 1.500, né, cara. Aí você abre o leque para, né, tá certo, quando você quer uma bicicleta 30, 40, de qualidade, 50. 40, 50, né, já tem bicicleta mais de 100 mil hoje, né. Para mountain bike. Para mountain bike, né. Tá certo? O que o ciclismo representa na sua vida, senhor Eustáquio?
Olha, o ciclismo ele representa muito na minha vida, né? Foi uma coisa assim que eu toda a vida lutei pelo ciclismo, tá? E ele faz parte da minha vida. Eu coloquei os meus filhos, né? A loja hoje é uma loja familiar, trabalha todo mundo lá. Ou seja, os 3 filhos meus nós trabalhamos na loja, né? Então aquilo que foi esporte passou também a ser o seu meio de vida. Exatamente. Nós vivemos um período muito difícil, né? O comércio está passando por uma fase assim bastante complicada, porque não só o ramo de bicicleta, né? O ramo de bicicleta tá bom, aqueceu muito, a gente vê as pessoas cada vez mais andando de bicicleta, isso é maravilhoso. Mas nem pensa em fechar a loja não, né, senhor Eustáquio? Não, eu acho que, né, eu cometi um erro com os filhos. Eu teria que ter feito uma prioridade maior em cima de priorizar, fazer, né? Porque quando eu vejo a dificuldade do meu filho de administrar a loja hoje, eu fico com pena dele. É sofrido mesmo. Porque você tem funcionários junto, você tem uma série de pessoas que estão junto com você. E é o seguinte, é muito difícil. Os impostos são muito altos, né? E essa é a dificuldade de qualquer comerciante hoje, né? Mas desistir de jeito nenhum. Eu acho que só quando, ou seja, empacotar, né? O andar de bicicleta, eu espero que, olha, tem alguns anos, né? Os 70 já tá aí. Já, mas entendeu? Eu não gostaria de deixar, talvez a conversa é tão boa, mas falar de algumas coisas importantes. O senhor foi o 4º colocado no campeonato mundial de mountain bike, é isso? Exatamente. Foi em qual país? E o que isso representou para o senhor? Olha, o 4º lugar para mim, né, tá certo, foi assim uma coisa muito legal para mim, porque eu fui para o Mundial, eu tive a chance de ir no Mundial na Espanha, não fui, tá certo, e não tinha, ou seja, a despesa de custear um Mundial, ela é cara. E eu também não estava muito bem na época, né, e aqui no Brasil, o Mundial foi no Camboriú, né. Foi até um amigo nosso que ganhou o Mundial, né? Ele fez primeiro, eu fiz 4º, né? E vi minha medalha assim, né? Na última volta, o russo levando a medalha, né? Foi uma prova assim muito brigada, muito difícil, porque o Mundial, né? É sempre provas que nós tínhamos quem lá? Nós tínhamos chileno, tínhamos venezuelanos, tínhamos colombiano, tinha argentino lá, ou seja, estava bem competitivo, e tinha brasileiros também, né? Isso foi que ano, senhor Eustáquio? Olha, foi 66, né, cara? 2006, né? 2006, aliás, 2006. Mas além disso, o senhor foi campeão brasileiro. Exatamente. Como é que foi? Olha, o Campeonato Brasileiro foi assim uma consequência de um trabalho que a gente vinha fazendo de ciclismo. E aí os caras assim, mas para lá, mas por que você não corre no mountain bike, né, cara? Aí eu fui, assim, migrei um pouquinho para o mountain bike, não estava ainda andando de mountain bike ali, né, assiduamente, né? Mas assim, a gente acabou entrando e eu gostei, né, tá certo? E olha, veio, né, ganhei algumas provas antes disso também, a gente, né, tem uma prova boa que a gente disputou no Brasil aqui há muitos anos, ainda tem até hoje, que é o Iron Bike, né, cara? Nós temos hoje a Copa Internacional, que é uma prova, ou seja, de nível internacional, que no 2022 agora a gente vai ter uma etapa de Copa do Mundo, né, cara? Com a vitória do Avancini no Mundial, foi uma coisa boa para a gente trazer a Copa para cá, né? Mas o mountain bike, né, ou seja, eu cheguei para correr lá em Camboriú, uma pista dura dessa, quem conhece lá, né? Camboriú tem um teleférico, né? Então foi naquela mata lá, foi assim muito legal. E o Mundial... Além de uma beleza incomum aquela região também, né? Camboriú é um paraíso que nós temos no Brasil, né, cara? Não só de local, né? E a prova também bastante técnica. O local, ele é bastante assim, é uma prova dura, né? O Mundial requer de qualquer atleta, né, uma preparação muito grande. E o mountain bike, como a prova é feita individualmente, né, cara, você precisa estar muito bem, né? E assim, a gente foi um privilégio competir lá com todos os amigos nossos lá e atletas não só do Brasil como de fora, né, cara? E a gente tinha uma coisa interessante. O Hélio, que é o que ganhou o Mundial na época, veja só, o Hélio tinha sido vice lá na Europa, né, cara? E o Jupilar, que era um francês, que nós tivemos também a sorte dele pular para outra categoria, né?
O Jupilar, ele tinha ganho, quando ele correu em Camboriú conosco lá, ele só tinha 10 títulos mundiais, né? 10 títulos Então era mundiais. aquele cara que quando você chega na corrida, fala assim, não, pega a primeira medalha, o primeiro troféu, dá para esse cara aí. E a era gente o briga cara a pelo ser segundo, batido. né, cara? Muito difícil ganhar do Jupilar, né? Um francês assim, você falou de telinha, né, assim, de 56 quilos. Você olha, você não sabe Voava, se ele está de frente ou se ele está de... Então, olha, muito assim, preparadíssimo, chegou lá e brincou com a gente, né? E as dificuldades que eu acho que a gente encontra no Mas ganhou esporte, dele? Não, ele ganhou a categoria, ou seja, como ele pulou de categoria, ele tinha ficado mais velho, né? Ele falou, ainda bem que nós estamos fora do Jupilar, né, cara? O Hélio, então, apavorado. O Hélio falou assim, eu falei, Hélio, a sua chance é agora de ganhar o Mundial, porque, olha, senão fica difícil. Porque as categorias, elas é de 5 em 5 anos, né? Então, quando você chega na categoria, ou seja, normalmente os espaços são de 5 em 5 anos, né? E aí sim, quando você pega um Jupilar da vida, esse que eu estou mencionando, que é o francesinho lá, você dá graças a Deus quando ele pula de categoria, né? Opa, fiquei livre desse Que ele levava tudo. Exatamente. Mas eu não poderia deixar de perguntar, é bom bate-papo sobre isso, mas a sua loja é em Taguatinga. Exato. O senhor já morou em tantos lugares aqui no Distrito Federal, mas por que fixou aqui em Taguatinga? De fixar em Taguatinga, veja só, eu tinha morado no Guará, depois eu, né, quando trabalhei no HFA, eu comprei uma casa na QNL, então eu morava em Taguatinga, né? Morava em Taguatinga, e a história da loja é o seguinte, a minha esposa queria arrumar um emprego, eu correndo em São Paulo, conversando com o Miguel Estocco, que é um amigo lá de Americana, que já está velhinho também, ele falou assim, bicho, abre uma loja de bicicleta, cara. Foi essa ideia aí que veio, e Taguatinga era o local onde, como eu morava em Taguatinga, eu abri a loja, né? Ou seja, a gente morava aqui em Taguatinga, ou seja, Taguatinga foi a cidade que assim, praticamente a maior parte da minha vida... E 33 anos aqui em Taguatinga, né? Exatamente. Mas aí o senhor falou tanto do tal do francês aí que era a ser batido, mas deu o nome da loja... O nome francês? Olha, parece que vem junto a França porque não tem jeito de falar do ciclismo, né, se não incluir a Europa, a França, a Espanha, entendeu? Esses caras aí. E esse é o privilégio de cruzar com o Jupilar da vida lá, né, cara? Apesar de a gente, quando encontrei com ele, devia até ter falado um pouquinho da Mihuá do ciclismo, porque ele fez parte disso também, né, cara? Mas assim... Não deu para falar. Não deu para falar. E qual o nome da loja mesmo do senhor? Olha, quando a gente abriu a loja, né, era Ciclo Mihuá, né? E Bike Fit foi essas mudanças que a gente faz, mas hoje é a Bike Fit que funciona na QNA 26, né? Aqueles que gostam ou seja, de bicicleta, né? A gente faz hoje, nós temos um trabalho muito grande lá, não só de ajuste das bicicletas, né? Além de vender os equipamentos que a gente, né, gostaria de ver o pessoal usando, a gente tem também o ajuste das bicicletas. E claro, para falar de bicicleta, nós estamos lá o tempo todo. O tempo todo. Olha só, nós agradecemos o senhor Eustáquio, uma boa conversa mesmo. Muito obrigado, senhor Eustáquio. Eu que agradeço, né? Foi muito bom, muito prazeroso conversar aqui um pouquinho, né, da experiência que a gente tem aí. Além de levar sua bicicleta lá, vai sempre ter um bom papo, com toda certeza, e será bem recebido pela família do senhor Eustáquio. Se ele tiver uma sorte, ainda encontra ele por lá ainda, né? Gente, permaneça conosco, porque no próximo bloco tem uma palavra de fé e esperança para você e sua família. Fique conosco.